Meus senhores, meus telespectadores, meus amigos, meus pastores, hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito da cultura bíblica. Muitas das vezes a gente fala no mundo todo por aí onde se passa, e a cultura bíblica geralmente ela não é versificada entre o povo. E por esta razão, neste momento agora, eu vou aproveitar a oportunidade para poder a gente fazer uma leitura bíblica e fundamentado na Bíblia, para poder falar a cultura da Bíblia. Uma vez passada eu comecei a falar, não estava aqui, estava no salão, na gravação, e agora eu quero retornar à cultura bíblica para que as pessoas possam saber. E para esse momento, nós já oramos antes, nós vamos orar agora. Nós vamos pedir, está conosco aqui a minha parceira, a irmã Maria Helena, para ler o texto que vai ser fundamentado, que vai ser Paulo que escreveu aos Romanos no capítulo 11, no versículo 1, só um versículo. Por favor, irmã Maria Helena, leia para mim. O futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Pois bem. Então, isso foi Paulo que estava falando, que é de onde ele falou, Maria Helena, que ele é descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E é israelita. Isso. E agora, eu quero fazer uma pergunta a você que está me vendo agora, começando essa história com simplicidade, é o seguinte: se alguém perguntar a você quem é que organizou a Igreja Universal, o que é que você vai falar? Você vai falar, a maioria do povo brasileiro e pessoas do mundo vai dizer que quem organizou a Igreja Universal foi quem que organizou? Edir Macedo. As pessoas sabem que foi Edir Macedo que organizou a igreja chamada Universal. Mas agora tem uma outra igreja também chamada Igreja Mundial, que nós sabemos quem foi o organizador da Igreja Mundial. Quem foi o organizador da Igreja Mundial? Todo mundo sabe quem foi, as pessoas sabem quem foi. Alguém chama de Negão, mas o nome dele é Valdomiro. Conheço bem Valdomiro, e Valdomiro é de Cisneiro, perto de uma cidade onde organizamos uma escola em Parauquena. Enfim, eu vou dar uma parada aqui para poder não dizer o nome de outras igrejas que foram organizadas, para que não dizer também a Igreja Assembleia de Deus. Quem organizou a Assembleia de Deus? Quem organizou a Assembleia de Deus foi um homem que era da Igreja Batista, e ele foi excluído por algumas ideias que a igreja discordava, e ele finalmente resolveu organizar uma igreja e deu o nome dessa igreja Assembleia de Deus. Agora, deixa eu falar para você agora uma coisa pequenininha. E se você perguntar a uma pessoa quem é que organizou a Igreja Batista, você vai ter dificuldade de saber. Você vai ter que passar por algum estudo muito profundo para você saber quem é que organizou a Igreja Batista. Porque se você sabe que quem organizou a Igreja Universal foi Edir Macedo, sabe que foi o Valdomiro que organizou a Igreja Mundial, mas e a Igreja Batista? Quem foi que organizou a Igreja Batista? É uma pergunta que se faz geralmente para a pessoa: eu sou batista. Se é batista, é. Quem é que organizou a sua igreja? Quem é que é organizador da Igreja Batista? Então, eu vou agora, com poucas palavras, em alguns minutos, tentar passar para vocês quem é que organizou a Igreja Batista. A Igreja Batista foi organizada assim. Quando alguém me pergunta se eu sou batista, qual é o meu fundamento,
eu falo o seguinte, por favor, irmã Maria Helena, leia de novo o versículo 1 do capítulo 11. Eu falo que ela vai ler ali. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Muito bem. Então eu falo assim, eu sou israelita, quando alguém me pergunta, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu não sou um qualquer. Eu sou israelita, sou da tribo de Benjamim, na verdade sou descendente de Abraão. Por isso Deus não rejeitou o seu povo. E agora, como é que eu vou provar que eu, Batista, sou israelita, sou descendente de Abraão e sou da tribo de Benjamim? Como é que eu vou falar uma coisa dessa e vou provar uma coisa dessa? Vejamos a Bíblia agora. A Bíblia registra que em certo lugar estava 12 pessoas pregando num culto. A Bíblia registra. Não vou ler tudo que eu não quero tomar seu tempo. E naquele momento que estava ali a Bíblia registrando aquelas 12 pessoas lendo, orando, etc., chegou um cidadão chamado Saulo de Tarso, que era o Paulo. E ele parou a ouvir o que as pessoas estavam falando ali. Mas ele sentiu que algumas coisas que aquelas 12 pessoas estavam conversando e falando sobre a Bíblia, que faltava inteirar alguma coisinha. Faltava completar alguma coisa que a pessoa não estava falando para o povo e o povo precisava saber. Então, Paulo perguntou àquelas pessoas: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aquelas pessoas responderam o seguinte: nós nunca nem ouvimos falar no Espírito Santo. Por que estavam falando aquilo? Porque aquelas pessoas que estavam ali eram discípulos de João Batista. João Batista batizava o batismo de arrependimento, não falava sobre o Espírito Santo. Foi o próprio João Batista que batizou Jesus Cristo. E aquele grupo que estava ali era um discípulo de João Batista. João Batista é filho de um homem que é padre. Ele era, na verdade, filho de um sacerdote. João Batista foi que ensinou aquelas 12 pessoas e estava ali pregando sobre o ensinamento de João Batista. E o fundamento daquela organização chamada na época é só um discípulo de João. Agora o que aconteceu? Paulo vai e falou assim: então eu vou ensinar vocês o que aconteceu. Contou a história de Jesus Cristo, contou a história do Espírito Santo, contou a história de que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus quando ele foi batizado sobre João Batista, e ali falou sobre o Espírito Santo. E quando aquelas pessoas passaram a entender, ele fez uma oração. E quando Saulo fez aquela oração, eles começaram a falar em outras línguas e receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que foi dado no dia de Pentecoste. E agora, naquele momento em diante, Saulo agora ensinou aquelas 12 pessoas aquelas coisas, aquelas pessoas agora passaram a ser chamados anabatistas, porque eram discípulos de João Batista e orientado por Saulo. Naquele momento ali, Saulo organizou a igreja chamada Anabatista. Mas então, se eu fosse contar a história finalmente, eu ia chegar à conclusão seguinte: na época da Revolução Evangélica, no mundo, século XV, XVI e XVII, houve uma separação naquela divisão ali. E naquela divisão ali, naquela separação que houve, naquela grande separação, os anabatistas tiraram o aná e colocaram só batista. E passaram a ser batista porque foram pessoas que foram organizadas pelo grande homem que era Saulo. Saulo de Tarso. Então foi chamado Batista. Da linhagem de João Batista, misturado com Saulo, passou a ser chamado Batista. Nisto, a Igreja Batista foi organizada por Saulo de Tarso.
E sendo Saulo de Tarso, essa igreja batista tem mais de 2000 anos que foi organizada. E na época que ela foi organizada por Saulo de Tarso. Por isso Saulo de Tarso falou que ele era... Pode repetir, por favor, irmã Maria Helena? A irmã Maria Helena vai ler a Bíblia para poder dizer que não sou eu. A Bíblia fala que ele era... Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não é um qualquer. E nós, batistas, nós somos criados, organizador da nossa igreja, chama-se Paulo. E esse Paulo, nós também seguimos o segmento dele. Somos israelita, somos da descendência de Abraão. E na verdade, essa cena maravilhosa está seguindo toda a face da terra. E você agora que me ouviu com poucas palavras agora, você consulta a Bíblia para saber o que é que Paulo falou para aquelas 12 pessoas que se tornaram anabatistas. E por que aquelas pessoas no século XV, XVI e XVII se tornaram batistas. E o nosso organizador da igreja batista é chamado Saulo de Tarso, depois chamado Paulo. Portanto, Paulo foi o organizador da igreja batista. E, na verdade, Edir Macedo foi o organizador da igreja que nós chamamos aí, que nós sabemos, todo mundo conhece, não precisa nem falar o nome. E foi o grande Edir Macedo que organizou a Universal. E o Negão, que as pessoas chamam de Negão, né? Que é o Valdomiro, organizou a Mundial. E quem organizou a Igreja Batista? Foi o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe, que você possa entender melhor, você possa se aprofundar melhor, você possa agradecer a Deus. Isto, a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Este Jesus que nós pregamos dia e noite e dia, e agora não deixamos de falar. Aceita Jesus como seu único e eterno Salvador. Será salvo você e a sua casa. Que Deus abençoe. Nós somos organizados pelo apóstolo Paulo. Amém? Amém. Obrigado.